Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja no coração de cada um de nós. Bom, nós temos alguns recados para o mês de julho. Não sei se todos sabem, mas todo ano nós fazemos um projeto que chama Projeto Leia Mais. E esse ano nós estamos convidando a todos a leitura do livro Há 2000 Anos, que é de Emmanuel, com a psicografia do Chico Xavier. E toda semana nós estamos deixando lá na mesa 2 capítulos, tá? Então é só pegar. E aí, se por acaso tiver faltando algum capítulo para você, é só falar comigo que aí a gente imprime e traz, tá? Não fiquem sem ler porque tá faltando capítulo, a gente dá um jeito, tá? E aí no dia 22 de agosto, às 2h30, a gente vai fazer um encontro especial dessa obra para que a gente, cada um fale sobre o que entendeu. E como também todos sabem, a nossa casa ela é mantida graças às contribuições, o apoio dos frequentadores. Então, por isso, nesse mês nós estamos promovendo uma rifa. O valor é R$50 por número. E aí o vencedor, ele vai ter direito a 2 diárias em uma linda chácara no interior de São Paulo, podendo levar até 4 acompanhantes, tá? Quem quiser um número pode falar comigo ou com a Marta. Então vamos para a psicografia. Estação da Alma. Meus estimados amigos de fé espírita, Jesus não prometeu somente as estações das flores. A primavera é bela e refazente, porém precisamos de outras estações da vida para recompor nossas trajetórias. A estiagem do inverno não dura muito tempo. Seu cinza nebuloso enregela os corações, mas segue o calor virtuoso da primavera e do verão para repousar as almas cansadas da luta. O importante é não desanimar nos outonos da vida, pois todos sabem que o futuro luminoso aguarda a todos na glória terrena. Reiteradas vezes, o Evangelho é repetido por vontade do próprio Mestre, que assim ordena a nós, discípulos, para relembrarmos suas palavras. O amor envolve todos e ninguém está sozinho, tampouco esquecido, como filhos eternos do mesmo Pai. Respirem a fé e a esperança, e logo surgirá à frente o término dos sofrimentos. Que o Pai abençoe a todos em todas as estações da alma, os irmãos de boa vontade. Essa psicografia foi recebida aqui na nossa casa no dia 13 de junho desse ano. Então, permanecendo nessa sintonia de amor, de gratidão a Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, agradecemos também a espiritualidade amiga que nos recebe. Agradecemos ao mentor espiritual de cada um de nós pelas boas inspirações. Te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que temos de ouvir o seu Evangelho, de colocar-nos em prática. Obrigada pelo seu amor, pela sua paciência e por acreditar em cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Sandro, represento a USE Municipal de Santo André. A USE é uma entidade que tem o objetivo de divulgar o Espiritismo de uma forma homogênea entre as casas. E o tema proposto para o mês de julho pela USE é sobre o orgulho e a humildade. O que nos faz reencarnar? Por que reencarnamos? Por que nós sofremos tanto nas reencarnações que nós temos tido ao longo dos milênios? É justamente essa falta de humildade que nós ainda não temos. Nós trabalhamos muito em nossas vidas em função do orgulho. E esse orgulho está nos atrasando a evolução há milênios.
o orgulho nos faz ter indiferença com o próximo, ver o outro de cima, tratar o outro muitas vezes com menosprezo, nos achando melhores. Qual a diferença entre nós, cristãos, ateus? A única diferença é a diferença do entendimento em relação à vida, em relação às coisas. O objetivo da reencarnação é a melhora do ser humano. E essa melhora só vem através do nosso autoconhecimento, do nosso burilamento espiritual, nosso burilamento moral, melhorando o nosso interior, nossos sentimentos, nossos pensamentos e principalmente nossas atitudes em relação ao próximo. Enquanto nós não agirmos como agiu Cristo, com humildade, com respeito, com benevolência, com aquela questão de agir preocupado com que o outro se sinta bem, sem querer nada em troca, nós ainda vamos ficar muitos milênios reencarnando. Precisamos reencarnar para nos conhecer. Só que para nos conhecer nós temos que vencer em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Não julgar o outro, como Jesus disse. Por que não julgar o outro? Quando julgamos, nos achamos numa posição melhor. É um indício de orgulho que nós carregamos ainda em nosso espírito. Quando julgamos, achamos que somos superior ao outro, que está agindo em erro, segundo o nosso ponto de vista. Só que, pelo processo reencarnatório, pela lei de evolução, nós sabemos que nós caminhamos desde a era primitiva, da animosidade até a atualidade. Portanto, pelas migrações reencarnatórias, nós roubamos, nós matamos, nós traímos, nós prejudicamos centenas de irmãos no passado. Pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Esses irmãos, muitas vezes, são os obsessores de agora, nos cobrando pelo nosso orgulho, nos cobrando pelo nosso egoísmo, pela nossa indiferença, pela nossa animosidade muitas vezes. O obsessor não é um espírito das trevas, pode ser um espírito trevoso temporariamente, pelo que ele passou em suas reencarnações, pelo sofrimento que teve. Ele acabou desenvolvendo sentimentos de trevas em seu coração. Mas Jesus disse: nenhuma ovelha será perdida. Aquele que age no mal hoje, agirá no bem futuramente. Não importa quantas reencarnações precise para que descubra em si a luz que tem dentro de si. Todos os espíritos, bons e ruins, foram criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar as coisas da vida. E através das migrações, do contato com a carne, através das reencarnações, cada espírito foi desenvolvendo, alguns pendendo para o bem, outros para o mal. A cada um será dado segundo suas obras, disse o Mestre Jesus. É necessário que haja escândalos, mas ai daquele que for motivo de escândalo. Essa é a lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos mostra, que nos faz entender Deus como justo e bom.
Porque se não há reencarnação, como entender Deus como justo e bom? Se existe uma única existência, como Deus permite que alguns espíritos encarnados façam mal a vida toda, prejudicando milhares de pessoas? Ao mesmo tempo, deixa uma criança de 5 anos desencarnar por câncer. Onde está a justiça de Deus? Mas a reencarnação vem responder, é a chave para o entendimento desse processo. Essa criança que passa por esse processo tão difícil, está passando por uma expiação. Os pais também estão passando. Em algum momento no passado, em outras reencarnações, esse grupo familiar participou de algo que acabou gerando esse momento. E a pessoa que age no mal durante a vida inteira acha que está se livrando das leis terrenas, futuramente vai reencarnar e vai sofrer muito. O processo reencarnatório nivela o ser humano. As questões de orgulho, de preconceito racial, nós vimos agora há pouco na Copa, alguns times sendo preconceituosos com alguns jogadores por eles serem negros. Quem garante que esses preconceituosos já não foram negros no passado? Quem garante que não serão no futuro? Existe apenas uma raça, a raça humana. O tipo de etnia, de cor de pele, pouco importa. O que importa é o sentimento que a pessoa carrega durante a sua vida. O que importa é o seu comportamento perante os outros. Não importa nem a religião que você professa. Porque se você professa uma religião, mas você é orgulhoso, é vaidoso, é egoísta, você pode até estar ajudando no sentido da propagação da doutrina, da religião que você professa. Mas no íntimo, você está estacionado. Vai voltar a reencarnar muitas vezes para trabalhar esse lado. Existe um hospital no plano espiritual chamado Hospital Esperança. Ele acolhe líderes religiosos, dirigentes espíritas, trabalhadores da Umbanda e até alguns da Igreja Católica. São espíritos encarnados que agiram errado na sua religião. Chegam lá achando que trabalharam muito bem, foram espíritas de 50 anos trabalhando na casa, no centro de Umbanda, numa igreja católica, se achando a pessoa equiparente a Jesus. Só que não perceberam o orgulho que carregavam no coração. Falavam com superioridade, não acolhiam realmente com amor, sempre acolhendo muitas vezes com desdém, com uma certa ironia. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora do catolicismo, não é fora de qualquer religião que seja. O que vai prevalecer para nós do outro lado é o que nós fizemos na encarnação que nós estamos fazendo no momento. Qual o nosso comportamento diante das pessoas que convivemos, principalmente no nosso lar? Como tratamos a nossa família? Como tratamos as pessoas que pensam diferente de nós? Como tratamos o outro que segue religião diferente da nossa? Eu tenho amigos umbandistas, eu tenho amigos ateus, eu tenho amigos da Igreja Católica, Igreja Evangélica. Não me importa a religião da pessoa em si, o que me importa
é o comportamento dela, a conduta dela. E não me importa no sentido de eu olhar e ficar falando, não. Simplesmente de saber com quem eu estou lidando. O orgulho é algo muito ruim que nós temos ainda. E esse trabalho tem sido tão demorado para que nós consigamos vencer, transformar o orgulho em humildade. Jesus é o exemplo máximo da humildade. Ele nos trouxe um comportamento humano que gerou várias religiões. Ele não criou o cristianismo, não criou o catolicismo, ele não criou nenhuma religião. Ele trouxe uma forma de comportamento humano na qual cada um de nós pode fazer de maneira tranquila. Analisando friamente, é fácil o que ele fala. Respeitar o outro, não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça para você. Perdoar é mais difícil, mas o perdoar, para aquele que não consegue realmente perdoar como Jesus perdoou, pode ser o perdão de pelo menos não desejar o mal de volta, não retribuir o mal com o mal. Quando ele fala, se atingir a sua face esquerda, dê a face direita, não é para você apanhar duas vezes. Te mostrar a agressividade, mostre harmonia, equilíbrio, entendimento. Mostre o amor. É esse o nosso trabalho espiritual nesse mundo, nesse planeta. É um mundo de provas e expiações ainda. Estamos ainda num processo muito sofrido, com duas guerras simultâneas, algumas pequenas guerras que nós ainda não temos notícias, mas estão ocorrendo. Tanta corrupção, tanta maldade, mas o bem vai prevalecer. Porque mesmo o mal ele está a serviço do bem. Todos nós estamos fadados à felicidade. Jesus disse que nós somos deuses, que poderemos fazer o que ele fez e muito mais. Só que a diferença está no tempo. Jesus já era um espírito evoluído antes da formação do planeta Terra, que tem mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então nós temos uma longa caminhada para chegarmos a nos tornarmos Jesus, igual a Jesus. Jesus não poderia ter sido criado perfeito e nós não, porque senão não haveria justiça divina. Jesus também passou pelos processos de reencarnação há bilhões de anos atrás. Ele é o governador planetário. Ele nos ama. Ele encarnou uma única vez, sem dever nada, para exemplificar como a humanidade tem que se comportar. E até hoje nós não aprendemos, apesar de tantas reencarnações, apesar de tantas religiões nesse mundo. Tem ateus que agem melhores do que espíritas, católicos, umbandistas. Essa é a realidade. O caráter de cada um é o que vai definir como vai ser a sua desencarnação e o que vai encontrar do outro lado. Trabalhar a humildade, não julgando. O julgamento é tão ruim porque, como nós estamos no processo reencarnatório, como nós vamos julgar uma pessoa que agiu errado, se nós não sabemos se fizemos igual, ou se vamos fazer ainda, por muitas vezes, um descuido, ou no momento de muita agressividade, numa provação muito pesada, que nós não sabemos se vamos passar. Como julgar o outro, que muitas vezes pode ter sido seu pai, o seu filho em reencarnações passadas? Por isso a importância da humildade,
do respeito ao próximo, trabalhar no sentido de ajudar o outro, sem nenhuma intenção, tirando a vaidade, dar uma cesta básica realmente com o coração, sorrindo realmente com a alma, dar um passe com amor, com carinho, não olhando o outro que muitas vezes dá um passe, e acontece muitas vezes de repente um assistido querer tomar um passe com outro passista apenas, mas é porque muitas vezes tem uma afinidade vibratória, só que muitas vezes é um teste para o passista que está do lado, que muitas vezes olha e vê, será que ele dá um passe melhor que o meu? O que está acontecendo? Por que a diferença? A minha esposa fez um trabalho de assistência num centro espírita lá em Ribeirão Pires. E ela começou a trabalhar para ajudar, só que em pouco tempo a equipe espiritual percebeu que ela, pela mediunidade que ela tinha, ela poderia ajudar já na parte de assistência na cura. É um centro espírita que trabalha com cirurgias espirituais. E ela começou a ajudar, simplesmente pegando as pessoas, dando um passe, trazendo para fora, encaminhando para tomar a sopa. Os espíritas que estavam lá há anos, que estavam só encaminhando as pessoas para fazer a cirurgia, ou então caminhando para a sopa, alguns se sentiram ofendidos e questionaram: mas você já está na assistência com o médium? Eu estou aqui há 10 anos e estou aqui ainda, por que não me colocaram lá? Veja como é complicada a questão da vaidade, do entendimento de que se a pessoa está ali, tem algum motivo. A minha esposa se sentiu muito mal e acabou depois de um tempo se afastando, porque eram vários questionamentos de espíritas em cima dela. Eu já falei para ela muitas vezes, a gente tem que fazer as coisas pela doutrina, por Jesus, porque infelizmente somos espíritos falhos e a falha está em qualquer religião. Essa é a realidade. Então nós temos que estar atentos ao que nós estamos sentindo em relação ao nosso amigo que trabalha conosco no centro espírita, na Igreja Católica, no centro de Umbanda. Não deixar despertar a vaidade, o orgulho, o ciúme, atrapalha todo o trabalho. Por isso da importância da humildade. As pessoas que trabalham no centro espírita, muitas vezes elas ajudam sem perceber, porque os espíritos retiram o ectoplasma dos trabalhadores e até dos assistidos, muitas vezes, que estão acompanhando aqueles que estão doentes. É retirado o ectoplasma e é trabalhado para o processo de cura de algumas pessoas. Então não é porque você não vê, porque você só está dando o copinho d'água, que você não está ajudando, você está dando ectoplasma. Ainda mais se você colocar amor. Demonstre humildade. Abraçar a pessoa que está vindo com o coração. Trabalhar em nós essas questões é extremamente importante para a nossa evolução. A doutrina espírita nos traz tanta informação referente ao comportamento humano. Chico Xavier, que foi um exemplo extraordinário, foi um dos maiores discípulos de Jesus. Tamanha humildade, tamanho respeito que ele tinha por todos. Teve uma vez, tem um espírita, se eu não me engano, acho que é Robson Pinheiro. Ele narra que, em certa ocasião, 2 espíritas trabalhando na casa, eles davam passe. Durante muitos anos, não sei se eu contei essa história aqui em algum momento. Só que quando eles se assumiram como um casal, a casa afastou eles. E eles ficaram muito tristes, abalados, porque até então eles estavam dando passe sem nenhum problema. O fato de serem um casal homossexual assumido abalou algumas pessoas do centro, que afastaram os dois.
Mas havia amor entre os dois, não havia promiscuidade, havia amor entre os dois. E eles foram até Chico Xavier para pedir uma orientação. Só que Chico, ele tinha uma capacidade espiritual tão grande que ele já percebeu a situação antes de ser abordado. O que ele fez? Ele percebeu também que alguns dirigentes daquela casa estavam também naquela sessão. Ele chamou os dois e pediu para os dois darem um passe nele. Chico não precisou falar nada para eles em relação ao comportamento. Ao mesmo tempo que ele orientou a eles, vocês podem dar o passe, orientou a casa espírita, eles podem dar o passe. Não falou nada. Então, veja bem, por que vamos ter preconceito com quem quer que seja? Volto a falar, a reencarnação nos mostra que já fomos ou seremos. Poderemos ter sido homossexuais, pretos, japoneses, poderemos ter sido drogados, poderemos ter sido alcoólatras, ricos. Cada reencarnação traz uma experiência para cada um de nós. E segundo Kardec, nós passamos por várias experiências ao longo da vida. Reencarnamos como mulher, como homem. Faz parte do processo evolutivo do espírito. Então, temos que deixar de lado o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o julgamento, a maledicência, porque nós não sabemos o que fizemos no passado, nós não sabemos o que vamos fazer no futuro. Esse trabalho é individual. Fora da caridade não há salvação. Esse é o caminho mais curto para que nós possamos atingir o objetivo de evoluir, de ter reencarnações cada vez mais tranquilas, com menos sofrimento, até não precisarmos mais reencarnar no mundo de provas e expiações, tal qual é o nosso planeta. O interesse é nosso. Não é do espiritismo, não é dos espíritos, no sentido de que eles querem que você faça porque você tem que fazer, não. Eles esperam que nós façamos, eles torcem que nós façamos o melhor possível, para que nos tornemos espíritos mais evoluídos, mais humildes, mais brandos, principalmente mais amorosos. E o amor está muitas vezes em ouvir o outro, em dar um abraço quando não se pode falar. Teve uma ocasião que Divaldo estava na África, e ele estava perto de fazer uma pré-eleição, e de repente no almoço, ou foi no café da manhã, não tenho certeza, ele escutou a Joana de Ângeles falando para ele: Divaldo, abrace esse rapaz que está servindo a mesa. E Divaldo pensou: como é que eu vou abraçar do nada? Como eu vou abraçar? E aí a Joana falou: Divaldo, abrace esse rapaz. É importante que você abrace ele. Divaldo, meio desconcertado, sem saber o que fazer, o rapaz atendeu, ele levantou, cumprimentou o rapaz e abraçou o rapaz. Agradeceu o rapaz e sentou. E passou o dia. À noite, o rapaz bate no quarto do Divaldo. E chegando lá, quando o Divaldo abre a porta, esse rapaz em lágrimas agradece o Divaldo, porque ele ia tirar a sua vida naquele dia, por achar que ninguém o amava, ninguém se preocupava com ele, ninguém enxergava ele. E Divaldo conversou com ele há algum tempo, explicou sobre o espiritismo, deu alguns livros para ele. Se eu não me engano, ele estava com uma doença grave, e Joana falou: avise ele que ele será curado e ele vai nos ajudar aqui nessa região da África. E Divaldo, conversando com ele, fala para ele que ele vai ficar curado. De fato, ele se cura e começa a conversar com o Divaldo através de cartas. Ele monta um centro espírita na região dele. Veja a importância de um abraço muitas vezes.
Divaldo abraçou simplesmente. Não teve preconceito, não foi orgulhoso, foi humilde, sem saber o que estava por trás daquilo. E ele salvou uma vida. E essa vida ajudou outras vidas a ter mais conhecimento em relação à própria vida, à própria reencarnação. Porque a reencarnação é um privilégio para nós podermos sempre retornar, para nos melhorar, para crescermos. Por isso que nenhuma ovelha será perdida. Pelo processo reencarnatório atingiremos a nossa evolução, atingiremos o sentimento de fraternidade e de amor ao próximo. Depende de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos então, Jesus, nosso amigo, nosso Salvador, mais uma vez pela oportunidade de podermos aprender com a Boa Nova, com o seu Evangelho, com os seus exemplos, com o seu amor. E que nós possamos, Senhor, sempre ter coragem de colocar em prática. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.